versículo central da minha ministração hoje está em Efésios 1, 3, 5. Eu vou ler em 3 versões diferentes, para a gente ter uma visão mais ampliada sobre o conteúdo. Primeiro o Edinho que está aí, se você puder abrir. Desculpa, Edinho, não vi que você estava aqui, desculpa. Mas Efésios 1, 3, 5 da NVI, eu vou discorrer enquanto ele abre lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora eu vou ler o mesmo versículo na versão ARA, tá? Efésios 1, 3, 5. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E última, não sei se tem essa versão aí, a NTLH, que é a linguagem de hoje, e é a que me deu um maior norte, é aqui que eu quero focar um pouquinho. Agradeçamos ao Deus Pai, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de que pertencemos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o prazer e a sua vontade. Amém. Então, amados, a gente está falando de criação e a gente pode perceber que antes dele formar o mundo da criação, ele já tinha nos escolhido para sermos representantes. Ele já tinha desenhado, já tinha escolhido a gente, escolhido a humanidade para ter a imagem dele. E a palavra que me remete a essa pregação e que ficou na minha mente durante essa semana é perdão. O Santo falou muito forte ao meu coração sobre perdão. Eu até coloquei aqui um tema para minha mensagem: o poder sobrenatural do perdão. Tá? Pergunta para o seu irmão do lado aí: já perdoou alguém hoje? Pode perguntar, cutuca ele. Você já perdoou alguém hoje? Agora vira para esse irmão que perguntou para você e fala: e você já pediu perdão para alguém hoje? Você já pediu perdão para Deus? Olha, veja que nesse texto, nesse versículo, Deus nos fala que todas as bênçãos celestiais que Ele tem reservado para mim e para você já estão preparados antes da criação. Ele já tinha preparado para nós em Cristo tudo o que a gente precisa, e a fim de que nós pertencemos a Ele. Ele nos escolheu para que nós fôssemos pertencentes dele. E isso nos fala de perdão, porque quando Deus cria a humanidade e dá o livre-arbítrio, Ele já tinha todo um plano de redenção para mim e para você. Um plano de redenção, isso nos fala de perdão, porque Ele fala, a fim de que nos apresentemos a Ele sem culpa.
Então ele já preparou tudo para que a gente se chegue a Ele. Outras versões falam aqui, se apresente a Ele irrepreensíveis, né? Então, Deus nos escolheu antes da criação, já preparou um plano de redenção para que pudéssemos nos apresentar diante dele sem culpa. Irmãos, Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus não criou a gente para viver sozinho. Deus cria a humanidade pensando em comunhão, comunidade, pessoas, né? Então Ele nos cria para ter relacionamento meu para com Deus e relacionamento meu para com meu irmão. Então a criação nos fala isso, nos mostra isso, né? E nessa jornada de relacionamento não tem jeito, ou você está sendo influenciador ou você está sendo influenciado. Não tem ninguém aqui que diga: ninguém me influencia, eu sou influenciável. Mentira, todos nós somos influenciados. E todos nós também, não tem ninguém que diga: eu não influencio ninguém, minhas atitudes é só minha mesmo, sou eu e Deus. Mentira, tudo que você faz, você também está influenciando alguma pessoa. E quais os cuidados que a gente tem que ter nessas duas atitudes, nessas duas posições, ou de influenciador ou de influenciado? Quando você é o influenciado, cuidado que temos que ter: quem estamos ouvindo? Quem está nos influenciando? Porque vai ter gente nos influenciando, né? Vocês lembram da semana passada, o pastor já pregou, não vou discorrer em cima disso, mas qual que era o que ele trouxe aqui na semana passada? Quem lembra? Imersão, é isso aí. Qual narrativa você está dando ouvido? Isso é muito importante. Então, na semana passada nós aprendemos que a gente precisa selecionar quem nós estamos dando ouvido, quem está nos influenciando. E quem nós estamos influenciando? Se a gente vive numa comunidade e eu sou influenciado e eu influencio, quem que eu estou influenciando? Edinho, abre para mim Lucas 17:1-2 na NVI, por favor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Veja, aqui a gente está sendo orientado, né? Ai de você que leve alguém a pecar. Mas mesmo assim ele fala: é inevitável. Ou seja, não tem como evitar. É inevitável. Uma hora vai acontecer. Por isso que é muita responsabilidade para um pregador ou para um pastor, para quem está aqui na frente falando algo da parte de Deus para a comunidade. Por quê? Porque algo que ele está falando, ele está influenciando muitas pessoas. E você vai ter que responder por essa influência. Edinho, por favor, Hebreus 12, 14 e 15, na NVT, por favor. 12, versículo 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Como eu falei inicialmente, Deus fez a humanidade para viver esse relacionamento. Nessa jornada nós teremos que desenvolver o perdão, porque ele vai ser inevitável uma hora ou outra. Se a gente está nessa jornada, veja, Jesus disse em Lucas, é inevitável que as coisas aconteçam e que levem o povo a tropeçar. Sendo assim, se é inevitável, uma hora da jornada, ou você vai ferir alguém, ou você vai ser ferido por alguém, porque é inevitável. E qual a reação que nós vamos ter diante disso? Né? Isso é uma parte que está inerente ao processo.
Ora você vai ferir alguém e ora você vai ser ferido. E em Hebreus, aqui que eu acabei de ler, Paulo fala o seguinte: esforcem-se para viver em paz. Essa palavra no original do grego é erine, tradução da palavra do grego harmonia, sem contenda. Então ele fala: esforcem-se para viver em harmonia com todos. E aqui ele está falando aos hebreus, tá? Eram cristãos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual se verá o Deus. Cuidem um dos outros. A pastora aqui falou que não vai deixar, né? Se alguém quiser sair do caminho, não vai deixar. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação e que contamina muitos. Então, ao mesmo tempo que Jesus disse que é inevitável que você vai fazer alguém sofrer num dado momento, e que você vai sofrer o golpe em algum momento, Paulo nos diz: mesmo assim, cuidem, tomem cuidado, esforça-te para não fazer isso. Tem que ter o esforço do nosso lado, né? A fim de que, ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar para não gerar raiz de amargura no coração do meu irmão, no coração das pessoas que estão aqui, mesmo que eu estou tomando cuidado, eu gere que rapidamente haja o conserto, haja o perdão, haja o acerto de contas. Esse assunto de perdão é muito mais do que algo relacional só, de relacionamento. Veja que a palavra do Senhor afirma que pela graça sois salvos. A graça que nós recebemos de Deus ao aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando a gente aceita Jesus Cristo, aceita o sacrifício dele, pela graça nós somos alcançados. Então é um benefício a nós que é nos dado ao momento que a gente aceita. Mas vejam, se a gente recebe essa graça, de graça, ao aceitar Jesus, por que Paulo fala assim: cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar essa graça? Eu procurando e eu vendo outras coisas, o melhor exemplo que eu achei foi de uma televisão, um eletrodoméstico qualquer ligado na tomada. A energia está lá, dissipando energia para que aquele eletrodoméstico funcione. E o eletrodoméstico, televisão, geladeira, seja qual for, está funcionando. Imagine que alguém venha e corta o fio da televisão, da geladeira. O que acontece? A televisão desliga. Mas acabou a energia? Não, a energia está lá, está jorrando energia pela tomada. O que teve? Uma quebra de conectividade, cortou. E aí, a mesma coisa é a graça de Deus, e é aí que mora o perigo. É aí que eu fui verdadeiramente impactado ontem, quando eu estava estudando essa palavra. Porque a graça de Deus, ela é dada a nós de maneira gratuita, quando nós aceitamos a Jesus. Mas em Mateus 6, 14 e 15, quando Jesus ensinava os discípulos a orar, quando ele termina aqui esse ensinamento, ele fala assim: porque se perdoar os outros as ofensas deles, o Pai que está no céu também perdoará as ofensas de vocês. Se, porém, não perdoar as ofensas deles, também o Pai do céu não perdoará a ofensa de vocês. O que Deus está dizendo aqui? Que quando recebemos o perdão, ele está lá e a graça não para, ele está jorrando graça. No momento que eu não perdoo o meu irmão, ou faço algo que eu não peço perdão, essa conectividade é cortada. Então veja você, uma falta de perdão está tirando a graça de você. Isso é muito sério, porque só faz todo sentido a gente estar nesse culto adorando a Deus para receber a graça, é a salvação. Se eu, através da minha atitude, não perdoo o meu irmão, essa graça é cortada e eu perco toda a eternidade por causa das minhas atitudes. Mateus 18, no NVT, do 23 ao 35. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos, que decidiu pôr as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo
que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia lhe perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro como tive de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. O que Jesus está dizendo nessa parábola? Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nem eu, nem você, nem ninguém conseguiria pagar essa dívida. Deus vem e nos perdoa através do sacrifício de Jesus. É uma dívida impagável que Ele me perdoou. Aí Ele vira para mim e eu não consigo dar um pouquinho de perdão para o meu irmão. E o que Ele faz? Corta a graça. É muito sério isso, irmãos. Porque às vezes a gente fala que perdoa, mas Deus sonda o seu coração. Você pode estar perdendo a sua salvação por conta do não perdão. Glória a Deus. Deixa eu ver. Deus tem nos ensinado muito nesses últimos dias. Eu tenho aprendido muito. Sei que a igreja também. Deus tem nos preparado para verdadeiramente sermos sal e luz nessa terra. O Espírito Santo, Ele quer te usar da maneira que Ele planejou antes da criação do mundo. Tudo que Ele precisa, tudo que você precisa já está lá, nos altos celestiais, nos lugares celestiais. A gente precisa se colocar à disposição para estar não só conquistando o que já está reservado para nós nas regiões celestiais, mas a gente precisa se dispor para verdadeiramente fazer o que Deus quer que a gente faça. Deus quer, o Espírito Santo me mostra nessa manhã, nesse início de tarde, que o que Ele quer é que você e eu sejamos a melhor versão de nós hoje. Ele quer que eu e você liberemos perdão e que consigamos desprender tudo para sermos a melhor versão de nós hoje. E nós só vamos conseguir verdadeiramente liberar perdão se a gente viver o sobrenatural de Deus. Perdão é algo sobrenatural. Perdão não é algo que acontece no físico, porque a nossa limitância, nosso limite humano nos faz ser egoísta, egocêntrico. Na verdade, quando alguém fere a gente não quer perdoar nós mesmos. Se não entrar o Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso para nos limpar, a gente não perdoa. Fica ainda lá martelando lá dentro. Você até pode falar que perdoou, mas ainda está te maltratando lá dentro, ainda está fazendo doer. E o Espírito Santo fala, Ele só vai poder usar essa igreja como Ele quer usar quando todos nós limparmos do nosso coração, tirarmos tudo aquilo que nos prende, o que faz doer ainda, e resgatarmos o que já é nosso no reino celestial, que já foi conquistado por Jesus Cristo. Então toda vez que a gente perdoa alguém,
Saiba, irmãos, é um milagre de Deus acontecendo na sua vida naquele momento, porque nós não teríamos condições nenhuma de perdoar se não for por Deus. Eu vou discorrer sobre 3 pontos de vista do perdão. O perdão para nós mesmos, nós perdoando a gente mesmo, o perdão de Deus para conosco e o perdão para com o meu próximo. Quando a gente fala do perdão para nós mesmos, eu perdoar algo de mim mesmo, esse é um perdão difícil, porque normalmente eu só acho que eu tenho que perdoar a mim mesmo quando eu caio em si e às vezes já é tarde demais. Eu fico vivendo aquela coisa do tipo de remorso, de arrependimento, e aí eu não consigo me perdoar. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pedi perdão antes? Por que eu não falei que amei antes? Eu vejo a vida do nosso pastor Ale. Eu acho tão bonito quando ele fala do pai dele, porque até mesmo quando ele contou aqui no testemunho que ele deu, que foi o sepultamento do pai dele, não ficaram pendências, né, Ale? Tudo que tinha que viver, viveu. Não tem remorso. Mas tem pessoas que sofrem com isso, tem um coração duro durante a jornada, fez algo que deveria se consertar, não se consertou, e aí a pessoa partiu, e agora? Você não consegue liberar perdão para você, você fica remoendo aquilo, e o Espírito Santo quer te limpar hoje. O Espírito Santo quer pôr um fim nesse sofrimento para que você seja a melhor versão de você hoje. Se você não consegue liberar perdão porque perdeu algo, às vezes não pela morte, mas que algo foi embora, você perdeu, enfim, libere perdão para você. Você precisa desse lugar em Cristo. Aleluia. A gente precisa tirar todas as raízes de amargura do nosso coração. Como nós lemos lá, quando a gente gera essa raiz de amargura no nosso coração, é onde Satanás mais trabalha. É como se a gente desse legalidade para ele. Vamos ler de novo lá, aqui em Hebreus. Perdido. Cuidem dos outros. Eu perdi. Vamos seguir. Então, irmãos, libere perdão para você. Saia desse ciclo que você não consegue vencer, e saiba, não é pela sua força, sozinho você não vai conseguir. Se você não se dobrar aos pés de Jesus, você não vai conseguir desse ciclo. Perdão de Deus para conosco, o segundo ponto do perdão que eu quero abordar. Esse perdão é conseguido através da morte de Jesus. Como já li no início, Deus tinha um plano antes da criação do mundo. E Ele já tinha um plano de redenção para que se apresentássemos a Ele sem culpa. Colossenses 2, de 13 a 14 na NVT, Edinho. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão e da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Nós já sabemos disso, nós pregamos, ouvimos que Jesus Cristo nos perdoou, que Ele tira todo o pecado do mundo. Mas na verdade, mesmo sabendo, quando a gente peca, a primeira coisa que nos vem à mente é se esconder. Lembra lá de Adão também, e Eva, quando pecou, eles se esconderam de vergonha.
E muitas vezes nós dentro da igreja, quando a gente comete algo, e lembre-se, Jesus falou, é inevitável que o povo tropece. Então, amados, o cuidado que a gente tem que ter é, o pecado, ele é inevitável. Claro que ele tem que ser um acidente, claro que ele tem que ser algo não planejado, mas ele é inevitável. Então, no momento que acontecer algo, nós devemos nos curvar a Cristo quanto antes, colocarmos Jesus Cristo de novo no centro da vontade das nossas vidas, né? Muitas vezes tem pessoas que você conversa com ela, e ela fala assim, ela tem uma atitude de falar, olha, quando eu conseguir vencer tal coisa, eu vou começar a ficar firme na igreja, quando eu parar de fumar, quando eu controlar a bebedeira, gente, o Espírito Santo manda dizer, vem como está. A mudança ela não acontece antes da jornada, primeiro você começa a andar com Jesus, e depois você muda. Jesus não falou para Mateus, você é cobrador de impostos, então vai lá, fala primeiro com os judeus, se conserte com eles, e quando você estiver tinindo, você vem comigo. Foi isso que ele fez? Jesus falou, não, vem Mateus, e aí andando comigo você vai ver como eu sou, e você vai ser também, e você vai mudar. Se a gente tem essas atitudes de tipo, quando eu parar de fazer isso, eu vou assumir um ministério, quando eu for mais firme, eu vou nas orações de quarta-feira, eu vou começar a me envolver mais. Primeiro, vai ser difícil acontecer, porque o inimigo vai preparar situações e situações para você nunca conseguir vencer, porque você só vai conseguir vencer na força e no poder que vem de Jesus, não é de você. Então o inimigo não vai deixar esse dia chegar, se você não estiver em Cristo. E a segunda coisa, você está invalidando o sacrifício na cruz, porque o sacrifício na cruz foi para todos os pecados, não foi para um ou outro pecado. Jesus Cristo morreu por todos os pecados, seja ele grande ou pequeno aos seus olhos, ele morreu por todos os pecados, todos foram pagos. Então nos dá direito nele de sermos chamados filhos de Deus. Nunca se ache autossuficiente, nunca se acha autossuficiente. Muitas vezes a gente vive essas montanhas russas de emoção, de ministério, de tô bem, tô mal com Deus, porque quando você está bem, você se acha autossuficiente e fala, esse pecado não vai me pegar mais. Quando você vê, está lá você pecando de novo. Todo dia acorde e saiba que só Jesus pode te dar força para você vencer os seus pecados diários. Abra para mim, Edinho, Hebreus 7, do 18 ao 25. Aqui é Paulo escrevendo aos Hebreus, na NVT. Esse é Hebreus 7, 18 a 25. Eu sei que é misto, Bom, eu anotei errado aqui então, porque aqui está, eu sei que por mim, isto é, a minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. É Romanos, desculpe, escrevi Hebreus, Romanos 7, 18, 25. Agora sim, obrigado. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do medo, do pecado. Só Jesus pode nos libertar dessa natureza humana. Se não for Ele, se a gente se achar autossuficiente, a gente vai continuar caindo,
magoando as pessoas. Então se esforça, o recado hoje é se esforça para que a gente viva em harmonia. O relacionamento com Jesus é todos os dias. Eu vou imitar o meu pastor querido Natinha, que gosta de fazer um paralelo com o futebol. Vou contar uma história recente que aconteceu com meu filho Neto, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. O Neto, ele joga bola, e esse ano ele está jogando nos 4, 5 times diferentes. Ele começou em janeiro e veio vindo numa crescente. Quando chegou mais ou menos em junho, todos os técnicos estavam falando: nossa, o Neto teve uma evolução tremenda, mas ele treina todos os dias em times diferentes. E ele vinha naquele treino, e vinha voando. E aí ele se machucou, ele machucou o joelho, ficou 2 semanas parado. Aí logo em seguida entrou junho, final de junho, era aniversário dele, nós fomos viajar. Ele já faltou mais alguns dias no treino e tal. Quando ele voltou a treinar 3, 4 semanas depois, eu olhei: Neto, você tá ruim, meu, o que aconteceu? Você não treinou, você estava voando, cara, você tá mal. Ele: papai, assim, até dor muscular ele reclamou, minha perna doeu. Ele parou de treinar, ele parou de fazer o que ele estava fazendo com frequência. E a gente, na vida espiritual, se a gente parar de buscar todos os dias, a gente vai sentir isso também. Não tem como você dizer: agora eu já estou voando, porque e isso aconteceu comigo também. Eu estava vindo na bateria de estudo toda semana, pregação aqui na frente, olhando, lendo em casa, lendo os devocionais, lendo tudo. Até algo comigo nas férias, em outra oportunidade eu posso até testemunhar, mas é como se eu também tivesse entrado de férias do Senhor. E aí, o que acontece? As coisas começaram a acontecer na minha vida, e eu nem percebendo, eu fui sendo envolvido. Quando eu vi, caramba, tomando decisões erradas, já estava uma bagunça tudo de novo, já estava olhando para minha conta bancária, estava olhando para as coisas, eu falei: meu Deus, onde que eu me perdi aqui? Tanto problema, eu estava sendo sufocado. E aí foi esse paralelo que Jesus colocou no meu, o Espírito Santo colocou no meu coração. Você deixou de praticar, você deixou de buscar todo dia, você deixou de ter aquela comunhão. Você não vai ser autossuficiente, você não tem essa força. Confie em mim. E o último ponto, o perdão para com o meu próximo. Como conseguimos liberar perdão? Primeiro ponto para liberar perdão para o meu próximo é reconhecer que eu não sou tão melhor que ele assim. É reconhecer que todos nós somos falhos. Todos nós, ele pode ter falhado contra mim, mas com certeza, se eu buscar lá dentro, eu também falhei contra outra pessoa. Pode nem ser a mesma, pode ser outra. Está todo mundo no mesmo barco. O próprio Jesus ensina a liberar perdão a todo momento. Mateus 18, 21 a 22, na NVT, que é a parábola da importância do perdão. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas um dos momentos que eu vejo Jesus demonstrar para a humanidade o que verdadeiramente é perdoar, enquanto homem, enquanto 100% homem que ele viveu. Abre para mim, Edinho, por favor, João 13, do 2 ao 5 na NVI. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura.
Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar o pé de seus discípulos, enxugando como uma toalha que estava na sua cintura. Veja, Jesus já sabia que ele seria traído naquela noite. No dia que Jesus foi traído, veja, é no dia, não é uma semana depois, não é um mês depois, é no dia. Eu acho que ele, como humano que ele era naquele momento, o coração dele estava dolorido. Um amigo ia trair ele, e ele, num ato de perdão e de ensinamento, ele lava o pé do traidor. Ele se agacha, ele se humilha no pé do traidor. Nossa vida humana, nossa vontade humana não é fazer isso. Qualquer um que já foi traído aqui sabe, por um amigo, seja qual for, jamais você lavaria o pé dele. Pelo contrário, se ele fosse na água quente, enfiar lá dentro e queimar, escaldar aquele pé. Não é assim. Jesus lavou o pé num símbolo de humildade, porque ele sabia o que ele tinha vindo fazer aqui. Ele sabia o que esperava ele nas regiões celestiais, e ele tinha que ser a melhor versão dele naquele momento, para que toda a palavra se cumprisse sobre a vida dele. É isso que a gente precisa hoje, abdicar dos nossos conhecimentos, abdicar daquilo que a gente acha juízo, legal, certo a se fazer, e fazer como foi já dito aqui, seguir aquilo que o Criador ordenou que é para fazer, porque Ele conhece, Ele te criou. Se Ele falou que você precisa perdoar, perdoe. Já tem experiência, já tem coisas na psicologia que fala, o perdão faz melhor, né, para a pessoa do que para aquele que recebe. A gente já sabe disso, mas é muito mais além do que resolver um relacionamento, resolver algo emocional que foi abalado. Se você não perdoar, você está perdendo a comunhão com o seu Deus, você está perdendo a sua salvação, a graça. Meu Deus, diga misericórdia. O apóstolo Paulo aborda esse tema de perdão na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 2, de 10 a 11. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. O que Paulo está escrevendo aqui, primeira coisa, o perdão tem que acontecer na presença de Cristo. Não dá para você perdoar, eu perdoo, tal, mentira, daqui a pouco vai virar remorso, a primeira escorregadinha que der, tá vendo, sabia que não era confiável, sabia que não era de coração, e começa o julgamento. Tem que ser na presença de Cristo, tem que ser verdadeiro. E ele nos exorta para ter cuidado nesse relacionamento, né? Ele nos exorta para um cuidar do outro, para que não haja espaço para o maligno, igual ele coloca aqui. Conhecemos os seus planos malignos. Alguns teólogos dizem que em ambiente que não há perdão, ali há influência maligna, senão domínio maligno. Ele só toma cuidado para falar do domínio maligno, porque sabemos que todo o domínio está nas mãos do Senhor. Mas é como se Deus abrisse a falar, tudo bem, não tem perdão, então Deus deixa o maligno operar. E você já viu como fofoca, como contenda, como isso, você vê como torna uma coisa, você vê que o maligno toma posse daquilo e dá um zuzuzu. Precisamos ter atenção a isso, irmãos. Uma vez perguntaram para um senhor que estava fazendo bodas de 50 anos de casado, bodas de ouro. Ele era um velhinho, mas não era o tio Kerry. E perguntaram para ele assim: como você conseguiu chegar a 50 anos de casado? E aí ele respondeu assim: é porque na minha época a gente consertava as coisas ao invés de trocá-la. Seu Marins, talvez meu pai, as pessoas mais antigas aqui, pastor Álvaro, antigamente quando você comprava alguma coisa, né, se consertava ela, né, você comprava uma geladeira, quebrou,
você consertava ela, uma máquina, uma televisão, você não trocava ela, você consertava. Hoje, por uma questão financeira e até questão de preço e variedade, às vezes fica mais caro consertar alguma coisa do que comprar uma nova. Então, a ideologia da modernidade é compra um novo. Só que isso é perigoso, porque a gente às vezes está trazendo para as nossas vidas uma ideologia que é para coisas, a gente faz a mesma coisa com pessoas. Não serviu mais, troca. Você tem um problema com o vizinho, você prefere mudar de casa, ao invés de resolver o problema com o vizinho. Você tem um problema no emprego com o seu chefe, você prefere trocar de emprego, ao invés de resolver o problema com o seu chefe. Você tem um problema com um amigo, prefere trocar de amigo, ao invés de conversar e resolver. Você tem um problema com a esposa, prefere trocar de esposa, ao invés de ir lá e resolver. Então as pessoas estão trazendo para ações do dia a dia que a gente faz com coisas, fazendo com pessoas. E isso tem atrapalhado muito o ministério. Pessoas que têm problema com irmãos na igreja, procuram outra igreja, mas não resolve o problema. E aí fica pingando de igreja em igreja, nenhuma igreja resolve o problema, porque na verdade não é a igreja que vai resolver o problema. Não seguir a paz compromete todo o processo e te leva à queda. O Espírito Santo tem nos orientado, irmãos, e hoje Ele vem para mim e para você nos exortar para que sejamos o melhor de nós hoje, para que Ele consiga usar a nossa vida para o ministério hoje. Quando o Dé me chamou para ministrar, além de não querer vir ministrar hoje, eu confesso a vocês que eu estava num comodismo, e é cômodo, é muito cômodo você vir, um louvor maravilhoso desse, você louva, umas palavras abençoadas que nossos irmãos ministros têm aqui, você come, do que você está aqui servindo os irmãos com uma palavra, porque você tem que se preparar, seu domingo é puxado, seu sábado é puxado, o medo, a tensão aqui na frente, é muito melhor vir e não fazer nada. Mas quando eu estava estudando isso, veio muito no meu coração, Deus quer que nós sejamos comprometidos com essa causa, e não só estar envolvido com o ministério, mas estar comprometido com esse ministério. Mas para estar comprometido, você tem que tirar do seu coração tudo que te prende hoje, tudo que te afasta hoje, reconectar com a graça de Deus, voltar a essa conectividade, liberando perdão, para Ele poder usar. Eu até tenho uma parábola, não sei se é parábola, uma historinha. Nos times de futebol eles usam muito quem está comprometido ou quem está envolvido. Por exemplo, não sei se o Natinha já ouviu, que é a história do porco e da galinha. Vocês já ouviram? É assim, a galinha, quando você come um ovo, ela está envolvida com a sua alimentação, porque ela pôs o ovo e você está comendo. Agora o porco, quando você come um bacon, ele está comprometido com a sua alimentação, porque o bacon é ele mesmo, é a carne dele, faz parte dele, está doendo nele. Então o que o Espírito Santo nos coloca essa manhã, início de tarde, precisamos estar comprometidos e não só envolvidos com essa obra. Deus, o Espírito Santo quer que nós estejamos comprometidos verdadeiramente. Sai do banco, sai da situação de conforto, se mexe, vamos fazer algo para o reino. É isso que Ele colocou no meu coração, a ponto de que você se comprometa com a sua comunidade de fé, seja a melhor versão de você hoje para Deus te usar. Tudo que Ele precisa para te usar já está conquistado no reino celestial. Antes da criação do mundo, Ele já tinha nos escolhidos para sermos dEle. Olha que privilégio! Ele escolheu nós para ser dEle. Então não deixa que as desavenças do dia a dia, que são inevitáveis, conforme Jesus falou,
te atrapalhe de viver aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu vou terminar essa ministração e eu vou fazer um momento aqui. Alguém pode chamar meu filho Neto lá em cima, por favor, rapidinho, nos flechas? Consegue chamar o Neto lá? E se puderem, ajuda meu pai aqui na frente também. Dé, consegue ir? E vem também, Dé. Eu tomei uma decisão de ser a minha melhor versão para Deus nessa tarde. Ontem, essa questão de perdão falou demais comigo. Eu quero novamente me reconectar na graça. Eu não quero que nada atrapalhe a minha salvação. Eu quero que verdadeiramente a graça seja abastecida sobre a minha vida. Para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar aqui, durante muito tempo da minha vida, a minha infância, a minha adolescência, eu sofri porque eu achava que meu pai não me amava, e eu cresci com aquela dor. Graças a Deus hoje eu já fui curado. Tenho no meu pai um amigo, me ajuda muito ainda hoje, mas aquela dor me martirizou durante muito tempo. E muitas vezes, a gente até brinca, né? Aqui está os 3 Hernandes: o Hernandes pai, o Hernandes Júnior e o Hernandes Neto. E a gente sempre brincou que o Neto era o filho que Deus me deu para eu pagar tudo que eu fiz meu pai passar. Era um tom de brincadeira, mas era assim: o Neto foi dado para você pagar tudo que você fez seu pai passar. Mas ontem, o Espírito Santo de Deus me mostrou que o Neto é o filho que Deus me deu para eu entender o que meu pai foi comigo, porque eu sou o que meu pai foi comigo com o Neto. E hoje eu posso te perdoar, pai, porque eu tenho entendimento, porque eu também sou pai. Mas eu não quero ter mais com o Neto as atitudes que me machucaram quando você tinha comigo. E eu quero te pedir perdão, Neto, quando o diabo falar para você que eu não te amo, que eu só amo seus irmãos. Isso é uma mentira. Você é o filho do meu coração. Me perdoa por todas as vezes que eu possa ter te entristecido. Eu quero servir Deus verdadeiramente, ser um bom pai para você. E eu te perdoo, pai, por você, às vezes, que agiu comigo. Eu sei que foi por amor. E eu queria que o pastor Dé orasse por mim agora, pela minha família, para que assim fosse rompido agora toda acusação. Você não foi um filho para fazer eu pagar nada. Você foi um filho para fazer eu entender, porque Deus é bom. E eu quero dar oportunidade para você. A oportunidade é careca. Eu sei que a Cris já fez um momento assim, mas você que precisa liberar perdão para você em algo da sua vida que te dói ainda. Às vezes você acha que já passou, já superou, mas às vezes dói lá em você. Vem aqui agora, vamos orar. O pastor vai estar orando. Você que precisa liberar perdão para você, ou você que precisa liberar perdão para alguém que não está aqui, você quiser vir aqui receber essa oração, ou você precisa liberar perdão para alguém que está aqui, ou pedir perdão para alguém que está aqui, não perca essa oportunidade enquanto a gente ora. Não tenha vergonha, se volte a estar conectado na graça, senão nada disso vai fazer sentido, senão nada disso a gente vai perder a nossa salvação. Isso é muito sério. Você ora, pastor?